Eu quero louvar a Deus por você que vai assistir também este culto aí através do YouTube. Abra a tua Bíblia comigo, irmãos, em Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. E ontem, como eu estava dizendo aqui, depois da oração, eu fiquei com esse texto na cabeça e a minha esposa ali foi dormir. E eu ainda fiquei enrolando na cama e meditando. E eu ia pregar outra coisa hoje, eu já tinha até o texto preparado. Mas Deus falou: olha, pega isso. É importante para a igreja. É muito importante para a igreja. Agora, olha, presta atenção. Se é muito importante, presta muita atenção. Porque eu acho que Deus vai mexer coisas hoje aqui neste lugar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se uma grande multidão com ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 1, outro a 60 e outro a 30. Aí olha que o verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmão? Queridos, esse texto começa dizendo para nós que uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. Presta atenção, hein? Uma grande multidão. E essa multidão oprimia. Essa multidão estava pressionando Jesus, ao ponto que Jesus agora ele precisa afastar, subir no barco e começar a ensinar este povo da praia. Irmão, olha que interessante. Uma grande multidão foi ao encontro de Jesus para ouvir o que Jesus tinha. É isso que o texto está falando. E as multidões sempre procuravam, encontrar com Jesus. E a grande pergunta, as perguntas principais desse texto são o seguinte: por que a grande multidão ia até Jesus? Por que hoje você está aqui? Essa é a pergunta. O que você está esperando de Jesus? Qual é o significado que você saiu da tua casa hoje para vir aqui a este culto buscar a Jesus? Eu comecei a pensar nisso essa noite. Por que uma grande multidão, Jesus tinha acabado de fazer milagres no capítulo 7, no capítulo 12, e aí o que acontece? Jesus agora está lá, sai para a praia, provavelmente ia orar, mas uma multidão vem, começa a imprimir, começa a apertar Jesus. E qual foi o motivo, irmão? Então a minha pergunta principal é: por que eu estou no meio da multidão? Por que eu preciso desse Jesus? A outra coisa, segundo, se eu vim ao encontro de Jesus, o que eu estou esperando dele? Se eles saíram, irmãos, ali, vamos lá, a palavra ali diz que essa multidão estava ao redor de Jesus, mas Jesus ele vai pregar, presta atenção, ele vai pregar para uma multidão como se não fosse uma multidão. Jesus ele vai pregar para uma multidão olhando
maio vai ser um mês diferente, mas eu preciso entender o que Cristo quer fazer comigo hoje. O que eu vim fazer? Então Jesus agora ele faz o que? Olha, ele olha para aquela multidão, ele faz uma radiografia do coração de cada um deles, e ele vai saber o motivo. Qual que é, por que você veio até mim? Qual é a circunstância, o que você está passando? O que você entendeu? Então Jesus ele vai começar a explicar aquela multidão, e ele vai falar exatamente o que a multidão precisa ouvir. Entenda bem, ele não vai alegrar ego de irmão, ele não vai alegrar ego da multidão, mas ele vai trazer aos corações o que aquele coração precisa ouvir. Então, gente, isso aqui é muito fantástico para a noite de hoje, porque é verdade, nós estamos também vindo ao encontro de Jesus. É como se Jesus estivesse falando hoje, aliás, esta noite para mim: olha, o que você também veio atrás? O que você está esperando de mim? Por que você está aqui nesta noite? Há uma multidão aqui olhando também para Jesus. Então a gente precisa entender que Jesus ele olha para aquele povo, ele faz uma radiografia e ele diz: olha, eu sei que vocês vieram aqui. E olha, gente, ali tinha gente pobre, ali tinha mulheres, ali tinha crianças, ali tinha gente de nível mais elevado, ali tinha curiosos, ali tinham críticos. Eu estou falando da igreja? Será que eu estou falando da igreja? Você está entendendo, irmão? O que Deus está falando hoje para mim aqui? O que Deus quis trazer nesse culto? Ah, mas aí deve ter gente aqui. Não, é para nós. É para esta multidão que veio atrás dele, não é para quem não veio atrás. É para este povo que veio atrás. Jesus está mandando dizer: por que veio? O que você quer? O que você espera de mim? Irmão, aí ele olha e diz: eu sei mais ou menos que vocês vão lá, eu sei que vocês estão querendo me encontrar, mas e a minha palavra? E os meus ensinamentos? É como eu estou falando para você, sabe? Muitos iam ali, a multidão, muitos iam, vai vendo, vai se encaixando aí. Muitos daquela multidão foram atrás de Jesus primeiro de tudo. Eles pensavam que Jesus, aquele povo daquela época, pensaram que Jesus seria o remidor, mas ele seria um governante de Israel. Então o que eles esperavam? Pô, esse Jesus aí, ele faz multiplicação de comida. Então a multidão, muitos foram atrás de comida. Jesus curava, muitos foram atrás de cura. Jesus abria as portas, muitos foram atrás de emprego. Muitos foram atrás de Jesus, porque Jesus sendo governador, eu vou arrumar uma vaga e eu terei um benefício e a minha vida financeira estará estabilizada. Muitos estavam indo atrás de Jesus por causa disso. Mas veja, o foco não é esse. E aí, irmão, vem a coisa mais fantástica que eu vejo nesse texto. Jesus ele olha para eles e fala: olha, gente, é o seguinte, mais ou menos isso, tá? Não é desse jeito que está na Bíblia. Eu sei que vocês vieram aqui, mas eu tenho uma notícia que não é boa, não. Eu tenho uma notícia que não vai agradar vocês, não. Estou falando para a igreja agora. 75% dos corações que aqui estão não estão com o verdadeiro sentido. 70% dos corações que aqui vêm não vêm pelo verdadeiro sentido. Não entenderam ainda quem eu sou. Não entenderam ainda quem me serve. Não pelo que eu posso trazer, mas pelo que eu posso provar e pelo que eu posso fazer de você. Então a notícia não foi boa. Por quê? Irmãos, 75% é algo esmagador, hein? Não é verdade? Jesus está falando assim, ó, dos que aqui estão, 25% vai mudar o coração, 25% vai colocar aqui dentro a palavra e vai fazer essa palavra germinar, 25% estarão firmes na hora da tribulação. 25, irmão, é muito pouco. Dá para ver pelo culto.
você hoje. Jesus, ele quer nos dizer, ó, qual é o tipo de coração você pertence? Que momento? Como que você chegou aqui? O que você está querendo? O que você está querendo? De verdade, o que você está pensando? Então, se hoje Jesus estivesse assentado no bar, olhando para a igreja do Monte Cristo, que texto ele estaria pregando? Qual tipo de coração nós somos? Por que você saiu da sua casa hoje? Que tipo de solo você é? Veja bem, a grande multidão é a igreja. E Deus tocou muito no meu coração. Agora, fato é, aqui, hoje, só 25% vai entender o que eu vou falar. Ah, não sou eu. Você deve estar pensando, eu vou prestar atenção ao máximo. Não é isso. É entender quem é esse Deus na minha vida, o que Ele fez por mim e o que eu tenho feito, o tipo de culto eu tenho dado. O culto tem pouca gente, eu vou cantar assim. Irmão, não interessa quem está aqui ou não, Ele que te salvou está, e Ele está olhando o teu coração, Ele está falando, eu estou vendo a sua adoração. Não importa quem está, não importa quem está louvando, o cantor que é, quem vai pregar. Deus está falando, eu estou vendo o coração de 25%, aonde a palavra vai frutificar. Não importa, irmão. Tem gente que só louva, canta, dança quando a igreja está cheia, quando é alguém de fora que vem pregar. É isso que Deus está falando. Ele acorda, o que você veio fazer aqui? O que você veio buscar hoje aqui neste lugar? Filosofias, pessoas que não fazem você alcançar o céu. Aqui não vai ter isso, irmão. Muito difícil acontecer isso. E a história que nós lemos, ela diz aí de um fazendeiro que saiu a jogar a semente. E a Bíblia diz que as sementes caíram em vários tipos de solo. A semente, a palavra, caiu em vários tipos de solo. E aí a Bíblia vai dizer que uma caiu à beira do caminho, foi pisada pelas aves, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre as pedras e secou. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos que cresceram com ela a sufocaram. E outra caiu em boa terra. Irmãos, de todas as parábolas, Jesus ele fez questão de explicar essa. Agora, olha que interessante, hein? Olha que coisa interessante aqui para nós. O povo então estava esperando o quê? Comida. O povo estava esperando cura. O povo estava esperando um bom trabalho. O povo estava esperando um monte de coisa. Aí Jesus vem e fala: eu tenho algo para dizer para vocês. Uma parábola. Eu tenho algo para alimentar vocês hoje, uma parábola. E Jesus começa a falar: olha, o fazendeiro saiu e jogou a semente, e o povo está assim. Por quê? Lembra? 25% vai receber. O povo está tudo doido. O que esse homem está falando? E Jesus está falando: olha, a semente caiu ali, a semente caiu. E ele vai dar a explicação também muito fácil. Ele vai dizer para nós: olha, a semente é a palavra. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vem a seguir o diabo e arrebata do coração, para não suceder que eles crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. E esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação eles se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não chegaram a amadurecer. E a que caiu em terra boa é a que tem um coração reto, que retém a palavra. Esses frutificam com
pregação também é interessante. Jesus ele explica fácil, não tem o que falar. Você já entendeu. Eu poderia terminar a ministração agora aqui, porque Jesus já explicou o que é a parábola da semente. Ele já explicou. Cabe você agora fazer a combinação da semente com o solo. A germinação é isso, meu irmão. É a combinação. Quem planta aqui sabe o que eu estou falando. É a combinação da semente lançada com o solo que vai ter que ser adubado. Senão não adianta, não vai conseguir vencer. E a gente pode separar algumas coisas aqui. Por exemplo, o semeador. O trabalho do semeador aqui não é muito importante, uma vez que é ele que precisa levar a semente. Agora veja bem, o trabalho do semeador é importante, sim ou não? Mas a vida, o nome, a carreira, a profissão, o currículo é importante? Não! Por quê? Porque o próprio Paulo disse: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é o Senhor. Hoje o mundo está diferente. Se eu falar, domingo Silas Malafaia vai pregar neste lugar, nós vamos fechar a rua. Por quê? Porque o semeador está sendo mais importante do que a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquele que está pregando hoje, ele é mais importante do que a própria semente. Fazem propaganda, não sei quem vai vir aqui, não sei quem vai ter que colocar pulseirinha. Aonde deveríamos estar o quê? Louvando a Deus pela palavra e não pelo pregador. Amém. Aleluia, irmão. A gente tem percebido isso, querido. Eu estava falando para a Denise hoje, olha os focos como estão invertidos, olha as coisas como estão invertidas. Igrejas que estão fazendo workshop de louvor, workshop de não sei o que, a nossa igreja, oração da meia-noite, oração para salvar a vida, oração para que Deus coloque a mão sobre os enfermos, para que Deus mude o cenário da minha família. Olha, a igreja está mudando, irmão. E não dão valor. Aonde que estão querendo ir? Aonde está com as luzes piscando? Por quê? Porque a semente já não é tão mais importante. É o semeador. O semeador está tomando conta. A gente precisa tomar muito cuidado, irmão. Essa figura aí do semeador está muito difícil. Não devemos exaltar os homens, mas nos fixarmos completamente na palavra de Deus. Irmão, está demais da conta. Irmão, nós estamos virando crentes. Nós não, graças a Deus. Nós estamos falando da igreja. Crentes idólatras. Estão adorando homens. Estão adorando templos. Aonde deveríamos estar adorando ao Senhor. Então a gente precisa mudar. A igreja precisa tomar uma posição. Precisa sair dessa mesmice. A semente, a Bíblia fala, a semente é a palavra de Deus. E a palavra, irmão, olha, irmão, eu gosto muito disso, está escrito. A palavra é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. Escreva isso. Olha, a palavra, o resultado, a semente é a palavra, que é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. Ou seja, irmão, a palavra ela gera vida, ela salva, ela regenera, ela liberta, ela produz fé, ela santifica e ela nos atrai a Deus. É a palavra, irmão. Precisamos ouvir cada dia mais a palavra. Olha, de novo, vou falar, não estou querendo engrandecer, mas olha só, gente, propósito de oração da meia-noite: palavra, oração, palavra e oração. Eu não sei quem assistiu ontem, mas Deus falando lá de Noé, irmão, eu nunca tinha visto aquilo que eu mesmo preguei. 10 minutinhos, palavra, fortifica, aumenta a fé, ora, Deus entra com o resultado. Não tem outra coisa, irmão, não tem outra coisa.
metodologias para que entre na tua cabeça e mude o que você está pensando, irmão. Aonde Jesus simplesmente em 3 anos e meio ensinava a palavra. Não tinha metodologia. Era a palavra. Senta no barquinho. Senta todo mundo aí. Eu tenho algo para falar. Eis que um semeador saiu a semear. Olha Jesus pregando, irmão. Olha Jesus, irmão. Olha a pregação de Jesus. Não tinha luz, não tinha microfone, não tinha máquina de fumaça, não tinha refletor, não tinha nada. É Jesus olhando para o povo e falando: olha, eu vou falar hoje ao teu coração, eu vou mudar a tua mente. Eis que o semeador saiu a semear, eis que eu lanço a minha palavra. Aonde vai cair? Qual é o coração aqui que está pronto para receber? Por quê? Porque vai fazer a diferença na sua vida. Já parou para pensar em Jesus pregando assim? Sermão do Monte, Jesus chama os discípulos e fala: senta todo mundo aqui. Senta todo mundo. Bem-aventurado aquele humilde de coração, porque ele verá a Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Olha Jesus pregando, irmão. Bem-aventurado você que vai ser perseguido pela minha palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que escuta e guarda as palavras deste livro. Olha a pregação de Jesus. Não tem esse negócio que está tendo aí não, que virou até meme aí do menino aí. Coitado, a família nem protege o menino. Não tem isso, irmão. Você não vê Jesus fazendo isso. Irmão, eu vi uma frase, foi até bom lembrar desse rapaz, que foi confrontado. Eu não achei muito legal, mas eu acho que ele tinha que ouvir. Um pastor olhou para ele e disse: olha, ele falou: eu sou usado por Deus. O pastor olhou para ele e falou: filho, você não é usado por Deus, você usa Deus. É diferente. Você entendeu isso? Eu falo o que eu quero falar e coloco Deus para me dar garantia. Não é Deus põe a palavra na minha boca. Não é eu olhando para a multidão e confrontando corações que Deus mandou a palavra. Não está tendo mais isso, irmão. Por isso que Deus hoje falou: leva isso para a minha igreja. Igrejas que estão cheias de festa, cheias de coisas aí, eventos que não vão trazer nada a ninguém. Você quer ver uma coisa? Uma vez eu contei aqui. É uma ilustração que vai falar sobre a volta de Cristo. Vamos ver se você entende. O meu pai comprou um terreno. E meu pai me chama e fala: filho, eu vou sair, vou viajar, e eu quero que você plante no meu terreno milho. Planta milho no meu terreno. Aí meu pai foi viajar. Eu não sabia que ia demorar. O que eu fiz? Eu fui analisar o que dava melhor. E eu olhei para o terreno, chamei alguns amigos e eles falaram: rapaz, planta melancia, porque essa terra está boa para melancia. Mas quando meu pai voltar, o que ele está esperando ver? Milho. E quando ele voltar, ele vai ver o quê? Uma plantação de... Ele vai ficar feliz? E a melancia vai servir para alguma coisa? Não. Pegou. Entendeu, irmão? É a palavra, é o que Jesus mandou eu pregar. Eu não tenho capacidade nenhuma de analisar o solo e para Solange eu vou fazer isso, para outra irmã eu vou pregar assim. Eu não posso fazer isso. A mensagem vem e é distribuída. O tipo de coração é que vai receber, irmão. O tipo de coração é que vai receber. Está entendendo? Então a gente precisa ver, irmão, a colheita do Evangelho pode ser pequena, mas Deus só me deu permissão para isso. É verdade, irmão. Olha, não sei quem batizou 70 pessoas. Eu batizei uma só.
Não tem problema nenhum. É essa pessoa que Deus me deu permissão. Foi com essa palavra que essa pessoa vai começar a gerar fruto. Amém? Então, a gente precisa ficar aqui com uma lição bem profunda, né? O fruto produzido depende da resposta do coração. Veja bem, a mesma semente foi jogada, 4 respostas diferentes. A mesma semente, a mesma palavra, o mesmo temor, a mesma descrição, eu estou jogando para todos vocês, mas a resposta não será igual para todos. Difícil, hein? Basta eu querer mudar isso, né, irmão? Uma safra depende, irmão, da natureza da semente, não do tipo da pessoa que está plantando. Para as coisas mudarem da tua vida, não adianta, eu preciso que o pastor pregue hoje que derrame fogo do céu. Não, você precisa de um coração aberto, puro, sensível, para falar, eu preciso mudar o coração que recebeu a palavra. Eu preciso ser diferente. E aí, irmão, a gente vai para os tipos de solo, né? De novo, a gente começa a perceber que esse solo duro, vendo de estrada, é impermeável. Quantas ministrações, quantas buscas, irmão, dizima, irmão, volta a dizimar, a igreja precisa, e o coração não muda. Aí você já é esse solo. Você já é esse solo. Veja bem, você já não faz mais parte dos 25%. Desculpe, irmão. É o que eu disse, Jesus sentou e falou para a multidão que a multidão precisa ouvir, não que ela queria ser agradada. Veja bem, o Senhor vem falando, vem demonstrando, mas a Bíblia diz, olha, a palavra caiu num solo duro, impermeável. Ele não tem um coração receptível para permitir a palavra entrar e mudar o jeito dele de pensar. Vai ter que ser você, irmão. Eu preciso ver se sou eu, este coração. Outro dia, a Solange pregou aqui quarta-feira, foi uma bênção, até falei para a Denise. Aí ela falou, você é um pastor, já está abençoando. Não, o pastor precisa muito mais do que vocês. Eu preciso a cada dia ler isso e falar, Senhor, qual é o meu coração? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Qual é o problema? Nós não somos honestos, irmão. Hoje Deus está falando, seja honesto. Que tipo de solo você é? A palavra vem e não muda. A palavra vem e não penetra. Não consegue confiar na providência de Deus. Irmão, desculpa. O evangelho nunca transformará um coração desse jeito, irmão. Pedregoso, nunca se aprofunda. Durante os tempos fáceis, os brotos até aparecem, né? Está tudo bem. Aí está aqui na igreja, está louvando, mas não tem profundidade. A raiz é baixa, não está fincado na rocha. A primeira vendaval, cadê o irmão? A primeira luta, cadê o irmão? Já não consegue mais glorificar. Por quê? Porque a palavra vem e diz, esse solo não tem raiz. Né? E a gente vai vendo, irmão, passa um vento forte. Quantos a gente vê? Quantos cristãos, quando passa o vento, murcha, vem para a igreja, senta lá no último banco. Irmão, fique atento, viu? Quando você, a não ser que é costume, né? Exemplo, quando eu não era pastor, eu sempre sentei ali onde a irmã André estava, sempre, ali era o meu lugarzinho, bem naquele lugar ali. Sempre sentei ali, ó, sempre, desde quando eu me batizei. Aí era o meu lugar. Um dia eu cheguei e sentei no fundo. Todo mundo reparou, irmão, você não está bem. Você está entendendo? Você não está legal. Às vezes eu venho ministrar e eu vejo umas mudanças de semblante. Eu falo, essa pessoa está passando por problema. Mas às vezes não quer compartilhar. E aí acaba o quê? Murchando. E se não pede oração, acaba morrendo.
Toma cuidado, irmão. O cristão precisa desenvolver raízes profundas em meio à fé em Cristo Jesus, né? Tempos difíceis virão. Somente aqueles que estiverem com as raízes aprofundadas em Deus vão suportar. Isso é muito sério. Virão tempestades. Quem não está passando por luta aí que nunca passou antes? Se não tiver na rocha, não aguenta. Não aguenta, né? Aqui se permite as ervas daninhas crescer junto com a semente, né? A gente vê aqui, irmão, que nenhum fruto pode disputar com outra coisa. Exemplo, você imagina a semente caiu, a palavra caiu no teu coração, aí você está começando a desenvolver, aí chega uma erva daninha do seu lado, senta do seu lado, e a palavra está indo, a palavra está vindo, Deus está falando, o fogo do céu está descendo, só não entende quem não quer. A erva daninha começa a te cutucar, a erva daninha quer tirar você, ela vai roubar aquilo que Deus preparou para chegar na tua casa. Irmão, na hora da palavra, alguém sentou, conversou com você, dá um cutucão, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, hoje eu vim aqui porque eu necessito desse Deus, e por favor, não fique bravo comigo, mas eu quero ouvir a palavra de Deus. Não fale comigo, por favor. Quando o culto acabar, você fale bem, faz o que você quiser. Eu vou até comer lanche com você. Mas neste momento, eu preciso me alimentar da palavra. Já passou por isso aí? Da erva daninha? Eu já passei aqui na frente. Aqui. Senta e começa. Oh, não sei o que. Não, irmão, enquanto o culto está rolando, pode até falar da palavra, não. Porque a palavra que me sustenta, a palavra que vai me corrigir, a palavra que vai mostrar onde eu preciso ser corrigido, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso caminhar para estar com este Deus e a mão dele continuar sobre a minha casa. Então, na hora da palavra, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Então, irmão, toma cuidado, querido. Né? A gente precisa de energia para ver o crescimento das nossas vidas. Irmão, erva daninha, sono. Vem para a igreja, irmão. Assiste jogo, vai para cinema, vai tudo. Mas na igreja, meu Deus do céu, o que é isso, irmão? Repreende. É 1h30. É 1h30. É erva daninha. Você pensa assim, não, é que eu estou cansado. Não é, irmão. É a luta do sobrenatural para você não receber a palavra no solo e frutificar. É que as pessoas não entendem o sobrenatural. Muito cristão ainda não entendeu que está tendo uma guerra neste momento o teu coração não mudar. É por isso que nós pregamos, irmão, porque senão não precisava pregar. Nessa mesma hora, enquanto estou pregando, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, querendo tragar a sua vida, mas Deus está com os anjos ao seu redor. Para quê? Para mudar este coração, para mudar hoje, uma vez por todas, e você fazer parte dos 25% que adoram ao Senhor em espírito e verdade. É isso que Deus quer hoje para a nossa vida. O mês de maio, para nós cristãos, com o culto, começa hoje a mudança. Se você, irmão, se identificou aqui, porque a Bíblia vai falar agora, né? E tem terra boa, tem terra que a palavra vai germinar, tem terra que essa semana a palavra vai estar criando raiz, tem terra aí que ela vai chegar no trabalho e vai falar: olha, ontem lá na igreja Deus falou ao meu coração. Tem terra aí que vai falar: olha, eu não sabia, mas eu não fazia parte dos 25%. Hoje eu estou mudando. Deus está falando: eu tenho poder para mudar o coração que vai receber essa palavra. Irmão, é muito triste, mas é a pura realidade. Chegou o momento de mudar. Chegou o momento de entender. De novo, a multidão foi até Jesus. Para quê? O que você veio fazer hoje aqui? Não se
esqueça daquela frase: milagre é consequência de uma vida de obediência. Nunca se esqueça dessa frase. Milagre é consequência de uma vida de obediência. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você veio até hoje nesses cultos porque queria comida, porque queria emprego, porque queria ter uma renda financeira boa para o resto da vida, você não entendeu o que é evangelho. Porque Jesus disse, como mesmo em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas eu acrescento. Você entendeu? Que todas: a salvação do esposo, a salvação da filha, a salvação do filho, tirar o filho do mundo das drogas. Quando? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que ele está ensinando aqui com a parábola. É isso que ele está demonstrando. É muito, irmão, ó, e vou falar uma coisa aqui, uma frase assim, bem forte, bem forte. Você pode estar humildemente fazendo errado. Humildemente você está fora dos padrões de Deus. É assim, irmão, simples. A matemática é essa. Se eu não sou o solo bom, eu sou os outros demais. Humildemente você está fora dos caminhos. Não tem para onde correr. Então hoje Deus me trouxe aqui para falar para você: olha, a frase, quem vai escrever vai ser você. A conclusão da parábola deixada aqui, cada um escreve agora qual solo você é. E seja honesto. Seja honesto, irmão. Qual solo você é? O que você veio fazer hoje aqui? Ouvir uma pregação? Veio buscar a salvação de alguém? Ou o coração está lá alegre só de estar na presença do Senhor? O coração está preparado só para estar na presença do Senhor. Ei, aleluia. A gente não vem para a igreja para ficar buscando, não. É apenas minha gratidão por tudo que Ele já fez. E se eu tenho a gratidão por tudo que Ele já fez e obedeço, lembra da frase? Os milagres me acompanharão. Os milagres vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Eu quero que você entenda isso. De novo, Jesus falou para a multidão, não o que a multidão queria ouvir, mas o que precisava ouvir. Que Deus possa ter falado ao teu coração, como Ele falou comigo essa madrugada inteira. Leva essa mensagem para a minha igreja. Tem que mudar esse coração. Irmão, presta atenção. Não é um pedido que Deus está fazendo. Ele está colocando uma afirmativa. É preciso mudar. Ele está afirmando. É preciso mudar. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar e terminar esse culto em nome de Jesus.